Foi então que eu tive uma revelação muito importante de uma relação de novos cristais com um terceiro tipo de partícula que os físicos descobriram e comprovaram há 3 anos atrás, em 2020. E tudo isso relacionado com uma constante numerológica que os físicos atribuíram a diversos cálculos que eles foram fazendo e perceberam que essa constante aparecia diversas vezes. E aí até se perguntaram por que a natureza está mostrando isso pra gente. Então eu vou contar um pouco da minha experiência, é uma coisa que vem acontecendo de uns 2 meses para cá. Eu venho estudando sobre os cristais já há mais de 30 anos, junto com geometria sagrada, física quântica, e quando essas relações acontecem, sempre tem uma informação muito importante entre elas. Então, o que aconteceu? Eu recebi um novo tipo de cristal, que aparentemente era um cristal normal, de quartzo, com umas partículazinhas azuladas nele. E aí, quando eu recebi essa possibilidade de comprar esses cristais, sempre que vem um cristal novo, que aparece um cristal novo, eu faço uma meditação, eu peço informação e começo a observar as sincronicidades para ver se realmente aquilo é um diferencial, qual que é a importância daquilo. E foi que eu resolvi meditar sobre esse cristal, pedindo informação. E depois, quando eu saio da meditação, quase que imediatamente, entra um vídeo da Peg Dubrow, que é uma especialista em campos energéticos, relacionado à malha de calibração universal. E no que eu fui assistindo o vídeo dela, que eu fui percebendo as informações, ela estava falando de um terceiro tipo de partícula, que são os ânions. Então, eu relacionei algumas coisas que eu fui estudando sobre eles, eu vou olhar aqui, inclusive na minha telinha, para falar de forma adequada as informações. Então, antigamente se sabiam de 2 tipos de partículas, que são os férmions, que inclui elétrons, prótons, nêutrons e os quarks, que são tudo que faz com que a matéria possa ser agrupada e a gente consiga ter o plano materializado e coordenado, senão tudo ia ficar diluído. E os bósons, que é outro grupo de partículas que inclui tanto os fótons, que a gente conhece como a luz e radiação, como os gluons, que é aquela cola que mantém os quarks unidos. E em 1980, um físico levantou a possibilidade de uma terceira partícula, que é chamada de ânion. E em 2020, agora recentemente, foi descoberta, foram feitos alguns experimentos onde se provou essa existência do que eles chamam quase partículas ânion. Então, o que existe de diferente nessa partícula nova das que já existiam? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui para mostrar. Então, tanto os férmions como os bósons, quando eles se relacionam entre si, eles não guardam memória, eles não se transformam. Ao contrário dos ânions, que quando eles interagem entre eles, eles guardam a memória, eles se transformam. E às vezes são necessários até 5 giros novamente de interconexão do ânion para poder voltar àquela condição original. Então, o que eles descobriram? Que esses ânions, eles trabalham de uma outra forma, de uma forma agrupada, nessa comunicação entre as partes. E eles relacionaram isso com a forma com que as aves, por exemplo, elas se movimentam de uma forma geométrica, né? Se a gente olhar no céu, as árvores formando aquele triângulo tão bonito que a gente observa no céu, assim como, por exemplo, também os peixes, os cardumes, se movimentam em conjunto.
Então eles descobriram que essas quasi-partículas, elas estavam relacionadas com essas geometrias coletivas. E olha que interessante. E aí, quando eu estava estudando isso, foi mostrado exatamente uma imagem que era um fundo branco com partículas azuladas, exatamente igual ao cristal. Eu falei, uau, né? Me lembrei do cristal, que eu tinha pedido essa informação. E aí, quando eu tinha feito a meditação com o cristal, eu percebi muito essa relação com a unidade, com a totalidade das coisas, dos reinos. E foi exatamente o que esse estudo do ânion foi me trazendo, que é essa capacidade dessas quase partículas de interagirem e se relacionarem como uma comunicação entre as partes. E assim como hoje, na atualidade, está sendo requisitado da gente a consciência dessa relação entre tudo, entre os reinos, entre as pessoas, entre as dimensões. Então eu fiquei pensando, nossa, esses cristais estão vindo para nos lembrar, para poder ativar esse saber, essa sabedoria dessa relação entre os reinos. E foi muito interessante, e agora está acontecendo no fundo, um passarinho cantando, que quando eu estava preparando esse texto, né, para me situar em relação ao vídeo, na hora que eu estava escrevendo sobre o voo geométrico dos pássaros, tem um passarinho que vira e mexe, vem pedir comida aqui para mim, e hoje ele não tinha vindo. Exatamente na hora que eu estava escrevendo sobre os pássaros, ele entrou na minha sala. E agora, quando eu comecei a falar disso, um pássaro está cantando ao fundo. Então, existia e existe toda uma sincronicidade que está sendo trazida entre esses cristais, com a descoberta dessas partículas. E juntamente com isso, na medida que foi usando, eu senti vontade de colocar um outro cristal próximo na meditação, que é chamada de Chungite. O Chungite eu tinha conhecido quando eu fui para a Espanha, numa feirinha. E aí eu trouxe um Chungite para mim. Ele era relacionado como um cristal inteligente. E recentemente, numa palestra que eu estava ouvindo sobre o cosmos, né, a relação entre as coisas, Dr. Sérgio Felipe falou sobre o fullereno, e que o fullereno é um mineral que veio das estrelas e que ele é muito importante aí nos estudos que estão sendo feitos. E aí, para minha surpresa, quando eu fui estudar, pus no Google para ver qual era o cristal que tem fullereno, eu descobri que é exatamente esse cristal Chungite que eu estava usando junto com esse cristal de ânions. E o Chungite que eu tinha escolhido era exatamente uns que tinha umas piritinhas, né, uns brilhinhos também, vamos dizer assim. E aí me chamou a atenção, anotei Chungite, ânions. Em seguida, entrou um outro vídeo para mim, naquele mesmo dia, sobre um físico, porque eu tinha acessado sobre a física, e entrou um vídeo de física falando sobre a constante 1/137 e dizendo da importância dessa constante. Vou pegar aqui até para ler. Então diz aqui, ó, o físico Richard Feynman notariamente pensou assim, dizendo que há um número com o qual os físicos teóricos de valor deveriam se preocupar. Ele chamou isso de um dos maiores mistérios da física, um número mágico que chega até nós sem a compreensão do homem. E esse número, ele é aproximadamente o valor igual a 1/137, que eles chamaram da letra alfa. E aí eles relacionam essa energia como uma combinação de 3 constantes fundamentais da natureza: a velocidade da luz, a carga elétrica que é transportada por elétron e a constante de Planck.
E aí eles descobriram que essa era uma chave de intersecção entre a relatividade, o eletromagnetismo e a mecânica quântica. E eles colocaram até a frase, por que a natureza insiste nesse número? E perceberam que isso poderia estar atrás da grande teoria do campo unificado, de unificar, né, o macro e o micro. E aí eu anotei todas essas informações e... Só um minutinho aqui, estava entrando uma gravação. E anotei tudo isso e fiquei pensando, nossa, o que será essa constante 1 sobre 137? E aí quando eu fui meditar sobre ela, para entender por que isso poderia estar relacionado com esse cristal, com os ânions, com o fulereno, né? Aí veio uma lembrança de alguns anos atrás. Eu também, quando encontrei um cristal novo, que foi o Super Seven, pedi também um entendimento, que tinha acabado de acessar esses cristais. Eu fui fazer uma meditação à noite, onde estava eu, o meu marido e mais um amigo meu. É um grupo que a gente fazia, naquele dia tinham só nós três, normalmente era um grupo de 8, 9 pessoas, e fulano não pôde vir, ciclano não pôde vir. E aí a gente sentou numa formação triangular, e na hora que a gente foi meditar, tinha um cristal no centro desse triângulo. Eu estava meditando e algo explodiu energeticamente aqui no meu chakra do coração, assim como uma grande revelação, não na cabeça, mas no coração. Uma única explosão energética, até difícil explicar, inclusive eu dei um grito na hora, que foi muito forte. Eu vi uma constante matemática que era 1, 3, 7. 1 relacionado a esse centro, aquele cristal que estava no centro, que representava a unidade. O 3, o triângulo, nós três, formando a trindade. E o 7 foi que me mostraram um triângulo, formando um outro triângulo, um para cima e um para baixo, formando uma estrela de 6 pontas. E novamente o centro, formando o 7º ponto. E aí eles me mostraram que tanto o 1, que é aquele ponto central, né, da primeira percepção, como o 7 estavam relacionados, porque o 7 estava no centro daquela estrela de 7 pontas. E eles me mostraram que isso trazia a consciência de como se, na medida que a gente está no centro e faz a relação com as trindades, sejam elas quais forem, né? Porque as trindades são formas de manifestação da natureza. Então, o feminino, o masculino, o neutro, o quente, o frio, o morno, todas as trindades que compõem a natureza, a gente consegue uma outra trindade, que é aquilo que está em cima e está embaixo, formando essa estrela de 6 pontas, que também está relacionado com o chakra do coração. Porque se a gente pensar numa estrela de 6 pontas, a gente tem um triângulo superior, que está relacionado com o coronário, o frontal e o laríngeo, e o triângulo inferior, que está relacionado com o chakra da base, umbilical e plexo solar, e no centro o chakra cardíaco. E naquela hora eu fui tendo a compreensão que aquele entendimento tinha vindo através desse centro, que é a energia do cardíaco, que é a energia do amor. E aí eu falei, uau, então isso tem a ver com esse 1 sobre 137, porque estavam todos esses números aí. Então é como se estivesse me dizendo, olha aí, esses ânions, esses cristais, esse fulereno, ele nos traz a conexão com essa unidade de amor, essa energia de amor que interliga tudo, porque a gente partiu dessa energia maior do amor. E é o amor que consegue fazer a gente criar essa inter-relação, essa consciência de que tudo está relacionado, porque ele já existe essa inter-relação entre tudo. É que a gente foi se afastando disso, foi se afastando, foi
entrando muito na parte mental negativa, foi criando as ilusões de separação, e é como se tudo isso viesse para a gente criar novamente, não só a percepção, mas a experiência de unidade, dessa conexão, assim como essas quase partículas que se comunicam entre si. Inclusive hoje se percebe a importância dessa descoberta para os computadores quânticos, porque essas quase partículas, elas estão relacionadas à memória, a guardar informações. Então o vídeo ficou um pouquinho grandinho, porque é muita informação ao mesmo tempo que está relacionada. Eu estou ainda estudando, meditando, mas percebo assim muitas sincronicidades quando eu vou escrever sobre esse assunto com os pássaros. Eu estou numa conexão muito forte com a natureza e uma comunicação entre os pássaros. Então, depois que eu descobri desse movimento, né, que os ânions, que eles relacionam com essas geometrias que os pássaros fazem, eu fui sentindo que tanto esses cristais, como essa constante, como o fullereno, está relacionado com esses campos harmônicos que fazem essas geometrias. Por exemplo, a espiral áurea, a flor da vida, que são esses campos harmônicos que nos relembram na vibração de quem nós somos essencialmente, que nos reconectam com essa harmonia da natureza. Então eu vou disponibilizar para quem quiser o acesso a esses cristais, e também eu vou depois escrever um texto para alinhar todas essas informações que eu vou disponibilizar para vocês. E quem quiser pesquisar mais sobre isso, trocar informações comigo, eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp para a gente poder trocar essas informações. E gostaria que, se alguém já estudou sobre essas partículas, sobre esses cristais, sobre esses minerais, o fullereno, né, como ele se apresenta, se alguém tiver alguma informação e puder escrever aqui para mim no YouTube, eu pretendo depois conectar com outras pessoas que possam também agregar essa informação, porque eu percebo que isso é uma coisa muito, muito profunda, é como que uma bênção que está vindo pra gente. Então é isso, gente. Se vocês curtiram, vou pedir para vocês deixarem o joinha, compartilhar com outras pessoas, pra gente chegar chegar com essa informação para outras pessoas. De repente a gente descobrir também outras pessoas que estejam recebendo informações. Alguém está recebendo uma informação no planeta, tem outras pessoas recebendo assim também essas informações, outras partes, outras percepções, como um grande quebra-cabeça. Então, se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, vai ser bem bacana. E assim que eu souber mais coisas, eu vou gravar o próximo vídeo para vocês. Então, um beijo grande para todos e ótimas descobertas!